Vamos para estratégias de tape read, cenário de inversão de fluxo. Então vamos entender o método cenário inversão de fluxo. Certo, pessoal? Eu separei alguns pontos aqui para que você possa entender como que funciona o cenário ou o método de inversão de fluxo. Primeiro ponto, você precisa visualizar as ordens no Times in Trades. O cenário de inversão de fluxo ele vai mudar, fazer a inversão de fluxo conforme o volume na compra, o volume de ordens na compra ou na venda. E isso inclui o tamanho da ordem, o preço e qual participante que comprou. Nos mercados lá fora, mercados americanos, você tem a famosa chamada leitura cega, né? Você não tem os participantes. Então, um benefício que você tem aqui no Brasil de operar o tape read, você consegue saber qual participante comprou, em que preço e o tamanho da ordem dele. O segundo ponto, pessoal, é a análise do gráfico de pontos, tá? Vai ser o teu GPS, o teu mapa, para você se localizar como que o mercado está, certo? Terceiro ponto, o cenário da inversão ele pode fornecer mais precisão nas operações, estando você mais próximo da origem, de onde surgem os movimentos, o ponto da inversão do fluxo, né? Para operações rápidas ou até trades mais longos. Daí a gente fala de trade location, trade de front running, né? Que aí é baseado em algumas outras estratégias que eu não vou mostrar nesse vídeo. Hoje nós vamos ver o cenário, vamos fazer algumas operações na prática, operando a inversão de fluxo para scalpers, tá? E numa próxima aula eu posso gravar aí trades mais longos, tá? A plataforma que nós vamos utilizar vai ser o Profit Pro. As ferramentas que nós vamos precisar Times in Trades e o gráfico de pontos. E o cenário, pessoal, o cenário para você operar tape read e entender é a inversão do fluxo, certo? Então, o que é isso? Vamos entender e vamos avançar aqui. Então, antes, pessoal, o nosso gatilho para a inversão de fluxo, seja na compra ou na venda, aqui vai uma atenção para tudo e entenda esta página. Quando você tem agressividade, mais intensidade, medidas como o tempo, consumo de liquidez, mudança do preço e o tamanho dos contratos, vai sinalizar o que para nós no tape read? Nas nossas ferramentas mães, Times in Trades, por exemplo. Urgência do participante em comprar ou se ele vendeu, no caso, né? Isso já nos diz muito para onde a direção do preço vai, entende? Isso te dá uma convicção de entrar no mercado. O tamanho do lote que ainda falta ser executado é muito importante. Se às vezes o mercado bateu e ficou consumindo aquele lote, ou ele bateu e já consumiu e foi rápido para outras faixas de preço. Então isso, quando tem liquidez, esse é o gatilho de você entrar. Quando o mercado vem consumindo, tem muito apetite de andar. Seja na compra, seja na venda. Então, algumas dicas aí para você. Encare como uma leitura e não uma análise. O teu foco tem que ser na reação. E não em tentar adivinhar o preço. Você tem que reagir. Identificou uma compra, identificou uma venda que está consumindo, acelerou, teve liquidez, teve zerador ali no mercado. Você tem que parar de tentar adivinhar se ele vai cair ou se ele vai subir. Desprenda desses viés que vai vir na tua cabeça. Eu vou comprar, será que ele vai cair? Não queira tirar a conclusão o tempo todo. Isso vai te prejudicar no momento de você for operar. E aí, uma dica importante. Para de querer saber o porquê da coisa, entende? Se entregue ao processo, ao fluxo, ao tape read, se entregue a isso. Entenda como ele funciona, como ele respeita esses padrões e que você precisa se encaixar a esse formato, certo, pessoal? Então vamos avançar e vamos entender agora como que é o cenário de inversão de fluxo, né? Então vamos entender como que funciona o conceito. E aí vamos para a prática praticar isso, né? O cenário de inversão, o nosso gatilho na compra ou na venda, ele tem um padrão que eu digo muito de chapéuzinho, né? Então o preço ele faz um chapéuzinho aqui, né? Faz um chapéuzinho. E na maioria das vezes também, na inversão de fluxo em baixa, ele faz o padrão Vzinho, tá? O padrão Vzinho. Então, tá, Fabrício, mas o que você está me dizendo? Que inversão de fluxo é isso? Quando você olha o gráfico de pontos, ele é um gráfico atemporal. Ele não é baseado em nenhuma média. Ele é um gráfico que ele só anda conforme o preço está agredindo outras faixas de preço. Então, houve negociação em outras faixas de preço, surge o gráfico de pontos. Então, ele é um gráfico atemporal, não é baseado em nenhuma média, é um gráfico baseado no preço, na origem dos movimentos, certo?
Ele anda por evento. E o que é o por evento? Baseado em compras e vendas dos participantes, ele se desloca, o preço acaba se mexendo, certo? Então, pessoal, aqui é o seguinte, eu separei um cenário para a gente entender, e aí nós vamos praticar e vamos para a prática, né? Então aqui é o gatilho das ferramentas mães, que eu sempre digo. Se você não sabe o que é gráfico de pontos, tem um vídeo aqui nos cards onde ele explica como você configurar o gráfico de pontos, para você entender mais sobre essa ferramenta. O Times in Trades é uma ferramenta essencial para você fazer leitura de fluxo, o livro de ofertas e o livro de preços, tá? O gráfico de pontos ele não vai ser o seu gatilho, mas ele é um mapa para você se localizar o que o mercado está fazendo, para você contextualizar, certo? Então eu estou aqui no replay de mercado, né? Uma foto aqui, né? Eu estou aqui, por exemplo, vendo vários participantes e a questão é a seguinte, pessoal, quando que tem inversão de fluxo? Por exemplo, o mercado veio subindo, teve compras, estava tendo compras e subiu. Só que chegou nessa faixa de preço aqui, ele inverteu o fluxo e ele começou a cair. Então o que aconteceu aqui? Nesse ponto, nesse preço aqui, no 576, eu vi um participante vendendo pela Nova Futura, vendendo 861 contratos. Como uma média de contratos bem acima do que a gente está acostumado a ver no Times in Trades, então, por exemplo, ali 100, 250, 400, 800, já é baseado num lote grande. Então esse desloca o mercado, desloca o preço, ele acaba invertendo a tendência. Então tá todo mundo comprando, de repente vem um lote grande, ele parou o mercado. Ficou ali 76, 76, 77, 76,5, 77, 76. O mercado começou a fazer isso aqui, ó. Subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu. Ele ficou lateral, pessoal. Então quando o mercado para, a gente não faz nada, a gente espera, certo? Então se o mercado veio subindo, igual ele veio fazendo esse movimento, de repente ele começou a lateralizar, mas aqui na verdade ele fez a inversão do fluxo. Aqui veio a inversão do fluxo. Só que aí tem um detalhe, pessoal. O teu gatilho, o que você vai ver de ofertas é que o cara da Nova Futura entrou, mas se de repente vir mais participantes vendendo forte, por exemplo, aqui não é o caso, tá? Vendendo 100, mas vamos supor que veio outro vendendo 1.000, outro vendendo mais 500, outro vendendo 300. Isso desencadeia um movimento de inversão de fluxo. Então, quanto mais traders te ajudando ao cenário que está se desenhando e você está esperando acontecer, é hora de você reagir e entrar. Então, funciona assim o tape read ou a inversão de fluxo, que é baseado nesse cenário que eu estou dizendo. Tem outros cenários, como o padrão de canal, o padrão de tendência, né? São esses 3 cenários que existem no tape read, para que você possa entender como ele funciona de fato. Mas o cenário de inversão de fluxo é um dos que eu gosto muito, que é volatilidade. Então o mercado vem, sobe rapidão, inverte e retorna para outra faixa de preço. É assim que funciona a inversão de fluxo.